Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Cine System Plus para análise de um lançamento que tivemos que foi Luta pela Fé, a história do Padre Stu. Baseado em uma história real, Padre Stu é um boxeador que vira um padre. Quando uma lesão encerra sua carreira no boxe, Stuart Long se muda para Los Angeles sonhando em virar um ator. Enquanto trabalha como balconista de supermercado, ele conhece Carmen, uma professora católica. Determinado a conquistá-la, o agnóstico de longa data começa a ir à igreja para impressioná-la, mas sobreviver a um terrível acidente de motocicleta o deixa imaginando se ele pode usar sua segunda chance para ajudar os outros a encontrar o caminho, levando à surpreendente percepção de que ele deveria ser um padre católico. Para começar a comentar sobre esse longa, é necessário a gente entender algumas curiosidades que cercam essa produção. O ator principal é o Mark Wahlberg, ele que interpreta o Padre Stu no longa. Mas além de ser o ator principal, ele também é a principal mente por trás desse projeto. Ele tinha a ideia de trazer esse longa para as telonas já há algum tempo, mas diversos estúdios recusaram essa possibilidade, até que recentemente ele se juntou ao Mel Gibson, ninguém mais, ninguém menos que o Mel Gibson, né? Que a gente sabe que tem uma história em Hollywood com filmes religiosos, e então eles começaram a produção desse longa, que traz como diretor e roteirista também a esposa do Mel Gibson, a Rosalind Ross. Pelo que eu li da sinopse, também por saber que essas mentes por trás do longa são cristãs praticantes que muitas vezes tendem a puxar para um lado mais conservador, você pode pensar que esse filme vai ser ali restritivo para algum público. Talvez sim, talvez uma parte ali do público que tende a gostar mais de filmes religiosos vai conseguir aproveitar melhor essa experiência. Mas esse filme, além de tudo, não trata sobre religião e trata sobre uma história que é a história do Padre Stu. Então, a todos os momentos, vemos um roteiro que puxa muito para a figura central do Mark Wahlberg. E isso é muito importante porque ele está muito bem no filme, ele domina o longa. Apesar de todos os recursos narrativos serem dedicados a ele, o filme consegue emocionar porque a história do Padre Stu é muito emocionante e muito cativante, junto, claro que casado, com a bela atuação do Mark Wahlberg, que está completamente entregue, e aí ele prova o quanto ele realmente queria que esse filme fosse às telonas, porque ele está muito entregue ao papel, e a história é emocionante, principalmente como é transcrito ali a jornada do Padre Stu. O roteiro, apesar de acertar nesse quesito, ele falha em alguns outros, principalmente na primeira hora de produção ali, porque parece que muitas vezes acrescentam muitos arcos que não precisam ou desenvolvem subtramas ali que são desnecessárias para a questão em geral, ou então parecem até repetitivas porque vem sempre na mesma batida. Mas isso se faz justificável, esse desenvolvimento ali da vida boêmia do Padre Stu, principalmente quando a gente vê a segunda parte do longa, quando ele tem esse start, essa virada na vida, e talvez eles estivessem com medo de talvez parecer uma virada muito repentina, abrupta, e talvez por isso tenham desenvolvido melhor essa primeira parte longa, mas como eu disse, às vezes parece que se perde, parece arrastado, e isso talvez eu mudaria. Mas de qualquer forma, isso não se faz perder o espectador, porque é uma história bonita, é uma história cativante, e quando engrena ali na sua segunda parte, emociona a todos. É muito difícil você não se emocionar com esse longa, seja a sua religião qual for, porque a história do Padre Stu é muito bonita, e faz sentido o Mark Wahlberg querer trazer essa história para o cinema. Então, nessa parte, nesse outro quesito, valeu muito a pena e acertaram perfeitamente. A direção, como eu disse, fica por conta da Rosalind Ross, e a direção muitas vezes parece ali até amadora, porque parece que ela vai batendo as mesmas repetições de movimentações de câmera ao longo do filme, e isso às vezes se torna cansativo. Por exemplo, tem vezes que o Padre Stu faz certa piada e eles cortam para a reação, e isso é por muitas vezes, então se torna perceptível ao público. Mas de qualquer forma não compromete a obra como um todo, mas também não acrescenta em nada em criatividade ou muito menos, como eu já disse, ao roteiro. Quem vai ao cinema procurando um filme de superação, um filme que trata sobre fé, um filme que vai mostrar uma história que tem um personagem principal que cativa o público durante seu tempo e que prende o espectador, Luta pela Fé, a história do Padre Stu, é um ótimo filme e que vale muito a pena você ir conferir nos cinemas, então por isso acesse o nosso link e garanta já o seu ingresso. Também se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do Cine System Plus, e também acompanhe a gente nas nossas redes sociais para você estar por dentro de tudo do mundo do cinema. Por hoje é isso e até a próxima, falou!